pessoal, beleza? Sou o professor Cleber Francisco, o professor de matemática de vocês, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre essa dupla sensacional. Vocês já sabem tudo de múltiplos e divisores e os critérios de divisibilidade. Então na aula de hoje nós vamos conhecer eles, nada mais, nada menos do que os MMC e o MDC. Mas o que é MMC e MDC? Vamos lá. Vamos começar com MMC. MMC é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo entre dois ou mais números. Beleza? Então aqui, se eu quisesse o MMC de 6 e 8, o que é que eu teria que fazer? Primeiramente, listar os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6? São 6 multiplicado por todos os naturais. É o conjunto dos múltiplos de 6. Então aqui nós temos que os múltiplos de 6 é 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e assim sucessivamente, infinitamente. Beleza? E da mesma forma eu teria que listar os múltiplos de 8. Então os múltiplos de 8 são esses: 0, 8, 16, 24 e assim infinitamente. Beleza? Agora o que é que vocês têm que ter ideia de MMC? MMC já tem o nome, é o mínimo múltiplo comum. Então eu quero o menor múltiplo entre eles. Beleza? Simples. Qual é o menor múltiplo entre eles? Se vocês perceberem aqui, tanto os múltiplos de 6 quanto os múltiplos de 8, aparece o múltiplo comum, o 24 e o 48, ok? A gente falou mínimo porque ele é o menor múltiplo. Existem infinitos múltiplos, beleza? O conjunto dos múltiplos ele é infinito, logo eu não consigo achar o maior múltiplo, mas o mínimo eu consigo achar. Então nesse caso, o menor múltiplo é 24. Concordam? Bem simples. Mas professor, toda vez que eu quiser achar o múltiplo de dois números, o mínimo múltiplo comum, eu vou ter que listar todos os múltiplos e achar? Não, existe um processo bem simples que a gente vai ver agora. Esse processo se chama a decomposição em fatores primos. Exatamente. Eu vou colocar os dois números separados por vírgula, vou colocar nesse algoritmo, nessa divisão, e vou decompor em fatores primos. Eu vou decompor os dois números ao mesmo tempo. Veja como é simples. Eu tenho 6 e 8. Se eu tenho que decompor em fatores primos, eu tenho que dividir por números primos, não é? Então, qual é o número primo que eu consigo dividir? Lembra lá dos números primos, que ele apenas tem dois divisores, o 1 e ele mesmo? Quem são os números primos? 2. 2 só divide apenas por 1 e por 2. O 1 ele não é primo, pois ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Beleza? O 3 ele é primo, o 5, o 7 e assim sucessivamente. Beleza? Então, nesse caso, a gente lembra dos critérios de divisibilidade da aula passada. Eu consigo dividir por 2, que é o menor primo? Consigo. Ambos os números são pares. Então, eu consigo dividir por 2. Eu já vou decompor esses dois números ao mesmo tempo por 2. Simples. Como é que eu faço? 6 por 2 dá quanto? Dá 3 e 8 por 2, que dá 4. Então, eu acabei de decompor esses números. Agora, perceba. Eu tenho 3 e 4. Eu não consigo dividir o 3 por 2, mas eu consigo dividir o 4 pelo 2. Então, eu continuo a divisão. Vou decompor pelo fator primo 2. Então, continua. Só que vocês percebem que o 3 não dá para dividir por 2. Então, eu simplesmente repito o 3 e eu faço a divisão com 4. Então, vai ficar 3, 4 dividido por 2, dá 2, fica 3 e 2. Bem simples, viu? Então aqui eu ainda não terminei a minha decomposição. Para eu terminar minha decomposição, eu tenho que chegar em 1 e 1, aqui embaixo. Mas ainda tenho 3 e tenho 2. Eu posso continuar ainda essa divisão por 2, já que aparece um 2 aqui. Então eu dividindo, o 3 não dá para dividir. Eu repito o 3, fica 3 e 1, simples. E agora o que é que eu faço? Vou dividir por 3, pois o 3 está aqui, ó. Eu preciso decompor o 3 ainda. Então, eu fiz 3 por 3, que dá 1. Cheguei em 1,1. Quando eu chego aqui, eu já decompor os dois números ao mesmo tempo. E o que é que eu preciso saber para achar o menor múltiplo entre eles? Eu simplesmente pego os fatores primos e multiplico. E eu vou achar os valores. Nesse caso, eu tenho 2,
vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. Então, simples, eu achei o menor múltiplo entre eles, que nesse caso é o 24. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Eu quero achar o menor múltiplo comum entre 15 e 18. Você já sabe que você pode listar tantos múltiplos de 15, tantos múltiplos de 18, fazer a comparação e achar o menor múltiplo entre eles. Ou você pode simplesmente seguir a decomposição em fatores primos. Beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho 15 e 18. Coloco separado por vírgula e vou fazer a decomposição. Sempre tento decompor pelo menor, no caso, menor primo 2. Vou começar por 2, mas perceba que 15 é um número ímpar, então não dá para dividir por 2. Logo, eu vou dividir somente o 18, beleza? Então aqui, vou decompor por 2, 15 não dá para dividir por 2, eu simplesmente repito, 18 dividido por 2 vai dar 9, então eu escrevo 15,9, beleza? E eu continuo a minha decomposição. Só que perceba que agora eu não tenho números pares, eu tenho 15 e 9. Dá para dividir por 2? Não, a gente já viu que não dá, não são números pares. Qual é o próximo número primo? São 3. Ele é divisível por 3? Lembra do critério de divisibilidade? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3, beleza? Então, 1 mais 5 dá 6, 6 é múltiplo de 3. E o 9 é múltiplo de 3, beleza? Então, eu vou decompor esses dois números por 3, beleza? Então, aqui eu temos 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, você vai ver qual o número que eu multiplicar por 3 que vai dar 15. Isso mesmo, é o 5, não é? E o 9 dividido por 3, que dá 3, eu escrevo 5,3. Viu como é fácil, bem simples do MMC? E aqui eu continuo a minha decomposição. Então perceba que o 5 não dá mais para dividir por 3. Mas eu tenho 3 que dá para dividir por 3. Então eu continuo dividindo por 3, beleza? E agora vai ficar o 5, que eu não usei, repete ele, e o 3 dividido por 3, que vai ficar 1. Então aqui eu fico 5,1 e eu continuo a divisão, pois ainda não cheguei. 5 dividido por 1, qual o número que eu tenho que dividir agora? Perceba que 1 eu já terminei, então eu vou só simplesmente dividir o 5. Dividir por quem? Por 2 não dá, por 3 não dá. Qual é o próximo primo? 5. 5 é múltiplo de 5, óbvio, então vou dividir por 5. Eu dividi 5 por 5, que deu 1. Então, eu cheguei 1,1. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 15 e 18? Então, aqui eu já achei os valores. Agora é só multiplicar esses fatores primos, beleza? Então, nós temos 2, 3, 3 e 5. Faça essa multiplicação, 2 vezes 3 que dá 6, 6 vezes 3 que dá 18, 18 vezes 5 que dá 90. Então, o menor múltiplo comum entre 15 e 18 é 90. Viu como é simples? Não tem muita dor de cabeça, beleza? Vamos agora conhecer o máximo divisor comum, o MDC, beleza? Como é o MDC? Vejam que o processo é bem parecido. Eu tenho um MDC de 9 e 12. Como é que eu faço para achar o máximo divisor comum? Perceba que aqui é máximo, pois o conjunto dos divisores é um conjunto limitado. E o mínimo divisor seria 1, então não faz sentido eu achar o mínimo divisor. Beleza? Porque 1 é o divisor universal. Eu quero achar o máximo divisor comum. Como é que eu vou fazer? Vou listar os divisores de 9 e listar os divisores de 12. Quem são os divisores de 9? São aqueles números naturais que, se eu dividir 9 por ele, eu vou ter uma divisão exata com o resto zero. Beleza? Então aqui nós temos 1, 3 e 9 como os divisores de 9 e os divisores do 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Beleza? Eu quero achar o máximo divisor comum. Então vou comparar os dois conjuntos dos divisores e achar o que é comum e qual é o máximo. Beleza? Então aqui vocês percebem que eu tenho 1, 3 e 9 e aqui aparece simplesmente 1 e o 3, que está igual. Mas 1 é o menor, não importa, eu quero o maior, que é o máximo divisor. Então nesse caso, o máximo divisor é o número 3.
Beleza? Bem simples. O máximo divisor comum entre 9 e 12 é 3. Dúvidas? Bem simples. Entenderam? Então, vocês podem fazer esse processo decompondo em fatores primos. Da mesma forma que vocês fizeram lá no MMC, vocês vão decompor aqui. Então, vou decompor os dois ao mesmo tempo. Beleza? 9 e 12. Dá para dividir por quem? Se vocês perceberem, o 9 ele é um número ímpar. Não dá para dividir por 2. Mas o 12 ele é um número par. Então dá para dividir por 2. Beleza? Então eu começo com 2. Eu começo sempre com menores primos. Então 9 por 2 não dá para dividir. E 12 por 2 fica 6. Então eu repito 9 e o 6, que é o resultado da divisão. Fica 9 e 6. Beleza? Perceba que o 6 ele ainda é par. Então eu consigo ainda continuar a divisão por 2. Veja, eu tenho 9 e 6, vou dividir por 2. O 9 não vai dividir por 2, pois é um número ímpar. E o 6 dividido por 2 dá 3. Então agora eu escrevo 9 e o 3. Beleza? Simples. E agora eu tenho 9 e 3. Dá para dividir por 2? Não. Nenhum dos dois números são pares. Mas eu posso dividir por 3. Ambos os números é divisível por 3. E eu quero que vocês percebam que, quando eu estou tratando de máximo divisor comum, eu quero prestar atenção nos números que eu divido ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos fazer essa decomposição por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Beleza? E 3 dividido por 3 dá 1. Então eu fico nesse resultado. O que é esse quadradinho que eu coloquei aqui? Lembra que eu disse que a gente tem que marcar quando eu divido os dois números ao mesmo tempo? Aqui em cima, no 2 e no 2, eu dividi apenas o 12 e o 6. Nesse caso aqui, quando eu coloquei o 3, eu dividi tanto o 9 quanto o 3. Se tratando de máximo divisor comum, eu vou pegar simplesmente esse valor que divide ao mesmo tempo. Então, eu marco de qualquer forma. Nesse caso, eu coloquei um quadradozinho, você pode colocar um círculo, uma seta. Marque esse número que está dividindo os dois ao mesmo tempo, beleza? Então aqui eu vou terminar a minha decomposição. Eu tenho 3 e 1, eu vou dividir por quem? Por 3, obviamente, não é? Vou dividir por 3, 3 por 3 dá 1, cheguei em 1,1. Então eu decomponho os dois números ao mesmo tempo. Quando se tratando de máximo divisor comum, eu só vou pegar esse que dividiu os dois ao mesmo tempo, no caso o que eu marquei. Nesse exemplo aqui foi o 3. O 3, só ele que eu marquei. Como eu marquei só 1, o máximo divisor automaticamente já é esse número. Mas se por acaso eu tivesse marcado mais de 1, eu teria que fazer o produto entre esses dois números que eu marquei. Como eu só tenho 3, o meu máximo divisor comum é 3. Viu como é simples? E agora, como saber quantos divisores tem um número? A gente aprendeu aqui a achar os divisores, o máximo divisor comum. E se eu quiser pegar só um número e saber quantos divisores tem esse número, como é que eu faria? Então, nesse caso, eu tenho o número 12. Eu quero saber quantos divisores 12 tem. Como é que eu vou fazer? Vou dividir, vou decompor somente o 12, fazer a decomposição. Então, 12 é um número par, eu consigo dividir por 2, que dá 6, 6 por 2, que dá 3, 3 por 3, que dá 1. Chegou em 1, acabou a minha decomposição, beleza? E esse é o primeiro passo. Eu tenho que decompor em fatores primos, beleza? Então, aqui eu consigo escrever o número 12 da seguinte forma. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Eu consegui escrever o número 12 dessa forma fatorada. Beleza? Perceba aqui que eu tenho 2 vezes 2. E a gente aprendeu na aula de potenciação, quando eu tenho esse número multiplicando por ele mesmo, isso é uma potência de expoente 2. Beleza? De base 2 e expoente 2. Então eu consigo escrever isso aqui num expoente. Fica 2 elevado a 2 vezes 3. Entenderam? Que a quantidade aqui, ó, de fatores eu consegui colocar em potência, em forma de potência. Beleza? Agora, já que eu estou querendo achar a quantidade de divisores, eu vou me atentar aqui, ó. Segundo passo,
somar uma unidade ao expoente de cada fator primo. Quem é o expoente aqui? Nesse exemplo aqui, eu tenho 2 como expoente e eu também tenho um número aqui como expoente. Que número é esse? Eu não preciso colocar o número 1 quando ele é expoente, beleza? Mas vocês precisam saber que ele está ali. Então, eu tenho 2 e o 1 como expoente. Se eu vou somar uma unidade ao expoente de cada fator primo, então aqui eu somei, eu tenho 2 mais 1 que vai ficar 3 e 1 mais 1 que vai ficar 2. E o terceiro passo é multiplicar todos os valores obtidos, no caso 3 e 2. 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6. Então 6 é a quantidade de divisores que o número 12 tem. Viu como foi simples? Eu escrevi, decompus esse número, peguei os expoentes, somei uma unidade a cada expoente, peguei o resultado obtido e multipliquei todos. Todos os resultados que apareceram, eu multipliquei. Nesse caso, só foi o 3 e o 2. 3 vezes 2 dá 6. Eu posso afirmar que o número 12 tem 6 divisores. Mas, professor, que divisores são esses? Quem são esses divisores? Toda vez eu vou ter que listar? Não, veja como vai ser simples achar os divisores. Eu já sei que tem 6 divisores, então isso já vai me ajudar a montar o meu conjunto. Aqui, quais são esses divisores? Surgiu uma nova pergunta. Quais são esses divisores? A gente começa listando os divisores de 12. Então aqui vocês estão vendo os divisores de 12. Quem é o primeiro divisor? O primeiro divisor, obviamente, é o 1, já que ele é divisor universal. Então eu consigo colocar o 1 como divisor do 12. Quem é o outro divisor? O outro divisor vai ser o quem? O primeiro primo que apareceu aqui. Quem é ele? 2. Então 2 é um divisor de 12, beleza? Quem é o outro divisor? Tá aqui, o outro primo, que é quem? 3. Então 3 é divisor de 12, beleza? E agora, como é que eu faço para achar o outro divisor? Eu simplesmente multiplico. 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4. Então 4 é um divisor de 12, beleza? Qual é o outro divisor? A gente não multiplicou 2 com esse 2, agora 2 com esse 3. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. Então 6 é um divisor de 12, beleza? E qual é o outro divisor? Perceba que eu já achei 5. Se eu já achei 5 divisores e 12 tem 6 divisores, qual é o próximo divisor? Automaticamente o próprio número 12, beleza? Mas você pode conferir multiplicando todos esses fatores primos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então o próximo divisor seria 12. Eu achei todos os divisores. Percebam que eu não precisei fazer divisão por todos os naturais e achar os divisores. Eu simplesmente decompus 12, achei a quantidade que tinha, a quantidade de divisores, e listei o conjunto dos divisores de 12. Viu como é simples? MMC e MDC não tem muita complicação. Vocês já aprenderam sobre múltiplos divisores, os critérios de divisibilidade, beleza? Isso aqui ficou mamão com açúcar para vocês, ficou filé, beleza? Então, galera, é isso. Até a próxima aula e bons estudos. Falou!